Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula virtual, a nossa aula de língua portuguesa. E peço para que vocês abram o módulo de vocês na página 24. Página 24, deixa eu ver se está gravando certinho. Ok. Então, pessoal, vejam aí que tem aí o tópico, né? Aplicando o seu conhecimento. Leia a seguir um mito indígena, aí mais um mito, né? Leia a seguir um mito indígena sobre um elemento muito importante para a humanidade, o fogo. Então, é mais um mito indígena explicando a origem do fogo, né? Então, vamos lá. O furto do fogo. Preste bem atenção no título do texto, é importante. O furto do fogo. Há muito tempo, o dono soberano do fogo era o urubu-rei. Como ele era muito avarento, os índios não podiam fazer uso de nenhuma chama, por isso, quando queriam comer carne, só lhes restava expô-la longamente ao sol. Isso ocorreu até o dia em que o pajé resolveu dar um fim àquela situação. Ele abateu uma anta grande, reuniu a tribo e disse: com essa carne vamos atrair o urubu-rei e a sua tropa inteira. Não demorou muito, o urubu-rei e as demais aves foram atraídos pelo o fedor da carniça, por isso chegaram à aldeia. Ao ver tanta comida, o líder exclamou: Viva! Hoje temos um banquete. Vamos lá, companheiros. Há carniça para todos. A bicharada começou a atacar a carniça da anta, mas alguém teve a ideia de acender uma fogueira para preparar a carne do moquém. Carne assada também tem lá suas delícias, disse o urubu-rei, retirando debaixo da asa negra um tição para acender o moquém. Naqueles tempos, os urubus tinham o dom de transformar-se em gente. Por isso, antes de lançarem-se a comilança, despiram-se das asas e ficaram com a aparência de homens. Finalmente, eles começaram o banquete. Nesse momento, saindo de dentro da mata, surgiram os índios. O pajé ordenou à tribo que pegasse rapidamente um tição. Porém, o urubu que vigiava o moquém soltou um grito de aviso. É um grito, né? Tem um erro de digitação aqui. Soltou um grito de aviso e alertou os demais. Rapidamente, eles transfiguraram-se em aves novamente e levantaram o voo. Antes de partir, o urubu-rei pegou a última fagulha que ardia no moquém e, depois de escondê-la debaixo da asa, juntou-se às demais aves no céu. O pajé correu até a grelha, remexeu a cinza e encontrou um pedaço de carvão que continha uma pequena fagulha. Vamos, assoprem, não deixem a faísca apagar, gritou o pajé aos demais índios. 15 bocas cercaram o carvãozinho e começaram a soprá-lo na tentativa de tornar a chama mais intensa, mas todos empenharam tanto a força que a fagulha foi apagada. Irritado e quase sem esperança, o pajé olhou a anta e percebeu que ela ainda estava quase inteira. Então concluiu: os urubus voltarão. Vou ficar bem próximo da grelha para esperá-los. Ele cavou um buraco bem próximo ao moquém e entrou nele para aguardar a volta dos urubus. Pouco tempo depois, como o pajé previu, eles voltaram famintos. Ao se aproximar da carne, assumiram a forma humana e começaram a comer. O pajé, ágil como uma marmota, saiu da sua toca e enfiou a mão dentro da grelha para apanhar um tição. Assustados e surpresos, os urubus tomaram sua forma original e levantaram o voo outra vez. O urubu-rei ainda tentou resgatar o tição, mas o velho índio cerrou os dedos com tanta força que a ave não obteve sucesso. No fim dessa confusão, os urubus sumiram no céu e o pajé viu-se então dono do tição. Assim, finalmente garantiu à aldeia a posse do fogo. Né? Mito popular é contado especialmente para este manual. Né? Então, é uma adaptação, né, para o módulo, certo? E passamos aqui para a página 25. Aí temos aqui a primeira questão. De acordo com a leitura do texto, é possível perceber que o principal elemento para a execução do plano do pajé de conseguir fogo para a aldeia é a tribo indígena? Não, a carne da anta, né? Ele não colocou lá a carne da anta como isca? Né? Então, primeira questão, vocês marcam aí a carne da anta.
certo? A carne da anta. Segunda questão. Assim como o mito a origem do dia, o texto O Furto do Fogo cumpre a função de explicar o surgimento de um fenômeno? Justifique sua resposta. Nesse caso, não. Nesse caso aqui, não é o surgimento de um fenômeno, né, gente? Na verdade, aqui fala-se do furto, né? Aqui não fala sobre como surgiu, mas como foi que os indígenas conseguiram, obtiveram tal fenômeno, na verdade, né? Então vocês respondem dessa forma. Deixa eu colocar aqui para vocês. Deixa eu me preparar aqui. Segunda questão. Vocês colocam aqui não, pois o mito, o mito, né? O furto do fogo explica como os indígenas obtiveram o fogo, ou seja, como roubaram, né? Digamos assim. Certo? Terceira questão. O furto do fogo é um mito composto por palavras relacionadas a atividades, objetos, rituais e comidas dos povos indígenas. Dê as opções a seguir e assinale a sequência que apresenta vocábulos relacionados ao cotidiano indígena. Aí temos aqui fogueira, anta, pajé. A segunda opção, comida, preciosidade carniça. E no terceira opção, soberano, grasnido e banquete. Dá para perceber que, na verdade, é a primeira opção, né, gente? É a primeira opção. Certo? Vocês respondem aí. Marca a resposta que tem aqui. Fogueira, anta, pajé, né? Certo? Quarta questão. Para a compreensão de um texto, é importante saber o significado das palavras que o compõem. No início da história, letra A, né? No início da história, o urubu-rei é apresentado como um ser avarento. Considerando o contexto em que a palavra em destaque é usada, assinale a opção que apresenta o sentido do vocábulo. Vamos pesquisar aqui o significado de avarento. Significado de avarento. Vamos ver o que significa. Avarento é um adjetivo, né? Um substantivo masculino. Né? Pode ser um adjetivo ou um substantivo masculino, né? Que ou aquele que é obcecado por adquirir e acumular dinheiro, sovina, que ou quem não é generoso. Né? Esse é o significado de avarento, certo, pessoal? Então, das opções que temos aqui, ó, temos obcecado por adquirir e acumular dinheiro. Então, já vimos que é a primeira opção, né? Obcecado por adquirir e acumular dinheiro. E também a segunda opção, gente. As duas opções, na verdade. Né? Mas nesse caso aqui, ó, no início da história, o urubu-rei é apresentado como um ser avarento. Considerando o contexto em que a palavra em destaque é usada, assinala a opção que apresenta o sentido do vocábulo. Nesse caso, pessoal, o urubu-rei ele é obcecado por adquirir e acumular dinheiro, né? Mas lembrando que avarento também pode ser quem não é generoso, como a gente pode ver aqui, ó. Quem não é generoso, certo? Mas vocês marcam a primeira opção, já que tem que escolher uma das duas, marcam a primeira, tá certo? Então, quarta questão. Obcecado por adquirir e acumular, né, acumular dinheiro. Certo? Letra B. Retire do texto um trecho que comprove a avareza do urubu, né? Que na verdade isso aqui é a letra A, né, gente? Deixa eu colocar aqui letra A, né? Vamos lá. Letra B, resposta. Certo? Aí vocês podem colocar aí o seguinte. Abre aspas. Aí como eu vou pegar um trecho do meio, aí faz dessa forma aqui, ó. Isso aqui que eu coloquei, pessoal, quer dizer o seguinte, que há mais coisas antes, entendeu? Isso aqui está informando que tipo, é um trecho que eu estou retirando, tá certo? E que há mais coisas
antes desse trecho aqui. Vocês colocam os índios, não podiam, os índios não podiam fazer uso de nenhum, né? Uso de nenhuma chama, não é isso? Uso de nenhuma chama, por isso, quando queriam, comer carne, só lhe estava, expor, deixa eu ajeitar aqui, isso, só lhe restava expô-lo, aliás, né, que é a carne, né, longamente ao sol. Botei duas vezes aqui. Pronto, longamente ao sol e fecha aspas. Então, ok, gente? Então, esse é o trecho que comprova, né? Porque o urubu rei é avarento, né? Ele não permitia que os índios tomassem posse, né, de nenhuma fagulha, né, de nenhuma chama. Certo? Vamos lá. Letra C. No mito, uma personagem sugere preparar carne da anta no moquém. Ó, ele fala no moquém. Para isso, o urubu-rei usa um tição. Depois, quando as aves levantam voo, o pajé encontra um pedaço de carvão com uma pequena fagulha. Observe as imagens e enumere-as de acordo com a indicação. Para isso, consulte o significado das palavras em um dicionário. Então, pessoal, temos aqui 1 para moquém, 2 para tição e 3 para fagulha. E temos aqui essas 3 imagens, né? Então, de acordo com o significado, a gente vai enumerar aqui, né? Para a gente falar o que é o moquém, o que é o tição e o que é a fagulha, né? Então, voltando aqui, vamos primeiro pesquisar o que é um moquém, né? Significado. Aí temos aqui, ó, moquém, grelha de pau sobre o lume, usado para colocar peixe ou carne para assar ou secar. Então, pessoal, olhando aqui a figura, a gente vê que o moquém é essa segunda figura aqui, né? É a segunda figura, é o moquém. Então, vocês colocam na segunda figura aí, número 1. Não tem a primeira figura, não tem a primeira, a segunda, a terceira. A segunda figura, a figura do meio, é que é o moquém. Tá ok? Agora vamos pesquisar o que é um tição. Tição, pedaço de lenha ou de carvão aceso ou meio queimado. Ou seja, pessoal, tição é a terceira figura. Então, vocês colocam aí na terceira figura, não tem a primeira, a segunda, a terceira. Pronto, a terceira figura é o tição. Vocês colocam como 2. E sobrou 3, né, para a primeira figura. Ou seja, a primeira figura é que representa a fagulha. Afinal, fagulha partícula incandescente que se solta de um corpo em brasa. Centelha, chispa, faísca, né? Ok? Então, a primeira figura vocês marcam como 3. É a tal da fagulha, certo? Então, a letra C vai ficar, na verdade, assim, ó. 3, 1, 2, né? Certo? Quinta questão agora. Vamos para a quinta questão. Deixa eu marcar aqui. Resposta. Pronto. Ah, mas ele tem letra A, é verdade. Deixa eu colocar aqui letra A. Então, vamos ver aqui, né? No mito indígena sobre o furto do fogo, há diferentes tipos de personagem. Aí temos aí, letra A. Qual é a personagem protagonista da história? Então, pessoal, vocês lembram lá? Personagens, protagonista, antagonista e os coadjuvantes, né? O protagonista é o mocinho, é o ator, né? A personagem principal. Ator não, personagem principal, né? Então, quem é a personagem principal, pessoal, dessa história? É o pajé, né? O pajé, certo? O pajé é o protagonista da história, tá certo? Aí vem aqui, letra B.
Aí o que acontece? No mito existe uma personagem antagonista. Pessoal, como eu falei para vocês, um texto narrativo, ele sempre tem que ter um antagonista, né? Tem que ter o protagonista, que é a personagem principal, e o antagonista que vai entrar em conflito com o protagonista, né? E nesse caso, quem é o antagonista, pessoal? É o Urubu Rei, né? Urubu Rei. Vocês colocam aí. Urubu Rei é o antagonista. É ele que entra em conflito com o Pajé, né? Não é isso? E letra C. Quais personagens são secundários nesse texto? A gente viu lá, pessoal, os indígenas da tribo e as aves que acompanham o Urubu Rei, né? Da tribo, os indígenas da tribo e as aves que acompanham, vocês colocam assim, o Urubu Rei, ok? Certo? Aí temos aí sexta questão. No texto, qual acontecimento permitiu. Sim, lembrando, pessoal, que quais personagens são secundários? Tchau. São os coadjuvantes. Eles não são nem os principais e nem os antagonistas. Estão ali apenas para participar, né, do contexto, da história. Né? Então, o protagonista é a personagem principal, o protagonista, né? O protagonista é o personagem principal. O antagonista também é uma figura importante, mas nesse caso o antagonista é aquele que vai entrar em conflito com o protagonista. Né? Então o protagonista é o mocinho e o antagonista é o vilão da história, certo? E as demais personagens estão ali apenas para fazer volume, digamos assim, na história. A gente chama de personagens secundários ou coadjuvantes, certo? Sexta questão. No texto, qual acontecimento permitiu que o pajé soubesse da volta dos urubus? Então, né, pessoal, a gente viu que o pajé soube que os urubus voltariam porque viu a anta e percebeu, né, que ela estava quase inteira. Então, se ela estava quase inteira, certamente os urubus iam voltar, né? Então, vocês colocam na sexta questão o seguinte, né? O pajé soube que vamos botar as aves, né? Não, bota os urubus. Que os urubus voltariam porque, como posso colocar? Porque viu a anta inteira, né? Porque viu a anta inteira, né? Não deduziu não, bota somente assim. Então, percebeu, então, que as aves voltariam para poder comer, né, a carne, né? Aquele banquete. Ele olhou assim, não, peraí, poxa, a anta, né, tá inteirinha. É lógico que os urubus vão voltar, né? Eles não vão perder um banquete desse, né? Então foi daí que ele percebeu, né, que os urubus voltariam. Virando agora na página 26, aí temos aí a sétima questão. Em textos e atividades, vimos que, para apresentar as falas das personagens em uma história, podemos utilizar o discurso direto, no qual a própria personagem fala, ou o discurso indireto, que consiste na reprodução pelo narrador da fala da personagem, que foi exatamente aquilo que a gente viu, né, pessoal? O discurso direto e o discurso indireto. O discurso direto é quando a própria personagem fala, que a gente identifica com travessão, às vezes com aspas, né? As aspas também podem servir para indicar que é a própria personagem falando, mas em um texto narrativo é muito mais comum a gente utilizar a travessão. Então, sempre que a gente encontra uma travessão, né, é porque aquilo ali está dizendo o seguinte: olha, a própria personagem se manifestando, a própria personagem falando por ela mesma. É isso que chama de discurso direto, porque diretamente a personagem fala. Mas também temos o discurso direto, que é quando o narrador fala pela personagem. Né? A gente viu isso, né? Leia os trechos abaixo e marque a opção cujo o texto caracteriza um discurso indireto. Ou seja, é para a gente procurar aqui o discurso que mostra o quê? Uma situação em que o narrador fala pela personagem. Tá ok? Então, na letra A. Carne assada também tem lá as suas delícias, disse o Urubu Rei.
retirando debaixo da asa negra um tição muito bem escondido para acender rumo ao quem. Veja, pessoal, aqui, ó, carne assada também tem lá suas delícias, disse o Urubu Rei. Ou seja, veja aqui a marcação do travessão. Trata-se da própria personagem Urubu Rei falando. Então, se a personagem Urubu Rei está falando por ela mesma, então ela está utilizando o quê? O discurso direto. Tá, ok? Então não é a letra A, pois a gente está procurando o trecho que não possui, o trecho que possui discurso indireto, certo? Aí temos aqui, ufa, que calorão, disse o Urubu Rei, despindo-se do manto de penas. Então, nesse caso aqui, pessoal, veja que também trata-se de uma outra fala, de outro discurso direto da personagem Urubu Rei. Então, também não é a letra B. Sobrou a letra C, né? Ó, o velho pajé, organizador do assalto, gritou para que os índios pegassem rapidamente o tição. Veja aqui, ó, olha só, gritou para os índios para que os índios pegassem rapidamente o tição. Poderia o próprio pajé, poderia a própria personagem falar para os índios, né, falando, comandando os índios a pegar o tição, mas não, veja que é o próprio narrador falando que ele gritou isso para os índios, né? Então veja que aqui temos um exemplo de discurso direto, porque não é a personagem falando, mas o próprio narrador. Então letra C é a nossa resposta, certo? Então vou colocar aqui, ó, sétima questão, letra C. Certo? Vamos lá. Oitava questão. Aprendemos que a utilização dos substantivos é essencial na construção de um texto, já que são eles que dão nome aos elementos da história. Porém, para que a utilização de um substantivo seja adequada, temos de estar atentos à sua flexão de gênero, número e grau, que foi o que a gente estudou nas últimas aulas, né? Faça a flexão de gênero dos substantivos que nomeiam as principais personagens do texto Furto do Fogo, né? Aí vocês podem fazer da seguinte forma, pessoal. Oitava questão, e está pedindo para a gente mudar a flexão. Por exemplo, se tivermos um substantivo no gênero feminino, a gente passa para o masculino, do masculino passa para o feminino, né? Ele pede aqui, ó, faça a flexão de gênero, né? Flexão de gênero é exatamente isso, né? Masculino e feminino. Então, se for um substantivo masculino, a gente tenta passar para o feminino. Por que eu digo tento? Porque existem alguns substantivos que não podemos fazer, né? E tem alguns, pessoal, aqui, como eu falei para vocês, que a flexão de gênero se dá no artigo, por exemplo, ou em qualquer outra palavra que o acompanha. Por exemplo, indígena. É o indígena, a indígena. Percebo que o que muda é o artigo, é o a. Indígena serve tanto para homem quanto para mulher. Porém, a gente muda o artigo, o indígena, a indígena, tá ok? Mas vamos verificar aqui. A gente pode verificar que temos aí índio, né? Os índios, né? Então, índio. A gente pode passar para o feminino? Pode. Índia. Qual é o feminino de índio? É Índia. Não é verdade? Índio, Índia. Urubu. Qual é o feminino de urubu? Temos temos o urubu, né? O urubu, né? Nesse caso é um substantivo masculino, né? Isso não é feminino. Mas a gente pode passar esse substantivo. Existe a urubu? Não, né, gente? Existe o urubu fêmea. Não é isso? Então, urubu fêmea. Certo? É o que chamamos de substantivo epiceno, né? Lembram lá? Substantivo epiceno é quando o substantivo tem um único gênero, certo? E nesse caso, para indicar se para indicar o sexo, né? A gente diz o seguinte: urubu macho, urubu fêmea. A baratinha, por exemplo, é a baratinha, não existiu o baratinha. Então, a baratinha macho, a baratinha fêmea. Mosquito, mosca, aliás, a mosca. A mosca macho, a mosca fêmea. Então, esse tipo de substantivo a gente chama de substantivo epiceno, né? Que nomeiam animais, insetos, né? E nesse caso, o substantivo em si possui um único gênero, certo? Mas serve tanto para macho quanto para fêmea, ok? Temos outros aqui. Velho pajé. Temos o pajé e a pajé.
né? Mas nesse caso, veja que a gente tem um adjetivo acompanhando, esse aqui é um adjetivo, e o adjetivo, pessoal, como qualifica um nome, ele deve concordar com o nome, ou seja, com o substantivo. Então, você tem o velho pajé, então será velha pajé, a velha pajé, ou o velho pajé. Tá ok? Certo? Vocês respondem dessa forma. Vamos lá. Letra B. Isso aqui é letra A, né? Sempre me passo com relação a isso. Oitava questão, letra A. Então vamos lá. Continuando aqui. Aí vem letra B, resposta. Vamos ver. Assinale o tipo de flexão que foi aplicado nos seguintes substantivos: calorão e carvãozinho. E aí, pessoal, quando digo assim, calorão, calor, calorão, né? Ó, carvão, carvãozinho. Que tipo de flexão foi utilizada aqui? Foi a flexão de grau, né? Grau aumentativo e grau diminutivo. No caso, calorão, veja, grau aumentativo. E no caso é de carvãozinho, né? Grau diminutivo. Então é flexão de grau, primeira opção. Lembram lá que flexão de gênero. Flexão de gênero. Feminino ou masculino. Flexão de número. Singular ou plural. Flexão de grau, diminutivo ou aumentativo. É isso? Flexão de grau, diminutivo e aumentativo. Ok? Responda aí, a letra B. Letra C. A flexão de número do substantivo refere-se ao uso adequado do singular e do plural, essencialmente para a boa relação de um texto. Essencial para uma boa relação de um texto. Abaixo há alguns trechos do texto. Complete-os adequadamente, flexionando no singular ou no plural os substantivos dispostos no quadro. Aí temos aqui asa, céu, confusão, dono, homem, índio, tempo, e a gente tem que flexionar aqui, né? De acordo com. Certo. Então a gente tem que. Sim, exatamente isso. Estava aqui verificando, porque as palavras, olha só, ver as palavras de quadro, pessoal, é importante vocês observarem que estão todas num singular, certo? Aí a gente tem que completar aqui tem que completar nessas lacunas. Mas nem sempre essas palavras terão que ser flexionadas no plural. Pode ser que utilizemos elas no singular mesmo, entendeu? Porque, por exemplo, aqui no primeiro trecho, ó, há muito tempo o dono soberano do fogo era o urubu-rei. Veja que tempo e dono encontram-se no singular. Nesse caso aí não há necessidade de flexionar, né? Então colocar assim, ó. Um traço. Aí. Há muito. Eu vou colocar de outra cor. Não. Vou fazer assim, ó. Tempo. Eu vou marcar de amarelo. Pronto. Onde tiver de amarelo é as palavras que vocês devem preencher. Certo? Aí, vírgula. O dono. Veja que dono também encontra-se no singular. Certo? O dono soberano do fogo era o dono do, soberano do fogo era o urubu rei. Ok? E fecha aspas. Ok? Aí vem agora. Despiram-se das asas e ficaram com a aparência de homens. Por que no plural? Porque né, os urubus têm asas, né? Mas tinha uma asa, lógico, né? E como eram muitos urubus, todas essas aves, todos os urubus se transformaram em homens. Era mais do que um homem, né? Então, nesse caso aqui, as duas formas devem passar para o plural, né? Asa. O plural de asa é asas, o plural de homem é homens. Certo? Então, coloca assim, ó. 2, certo? Aí tem aqui, ó, esse esquemazinho, né? Para indicar que tem mais textos anteriormente. Despiram-se das asas, ok? Despiram-se das asas e ficaram com a aparência
Aí, uma aparência de homens, no plural, ok? Vou colocar aqui amarelo, certo, gente? Fica dessa forma aí, ó. Asas e homens, nesse caso aí a gente flexionou. E no terceiro trecho aí, ó. No terceiro trecho temos assim: no fim dessa confusão, os urubus sumiram no céu. Então, confusão continua no singular, né? Então, no fim dessa confusão, permanece no singular, os urubus sumiram no céu. Ok? Pronto, essa é a resposta da. Opa! Essa é a resposta aqui no caso é a oitava questão, não é isso? Certo? Vamos lá. Nona questão. Unimap, né? São Paulo. O plural de fogãozinho e cidadão é. E aí, pessoal, qual o plural de. Temos aí fogãozinho e cidadão. Qual seria o seu plural, então? Né? É fogãozinhos, cidadãos. Não, porque plural de fogão é fogões, né? Não é isso? Então, o que vai encaixar aqui é a letra C. Fogõezinhos e cidadãos, certo? O plural de fogãozinho e de cidadão, pessoal, é fogõezinhos e cidadãos, certo? Cadê aqui? Nona questão. Letra C. Certo? Fogõezinhos e cidadãos. Veja que em cidadão não há mudança, né, é apenas o acréscimo de S. E no caso de fogãozinho, né? Por que é fogõezinhos? Porque o plural de fogão pode ser fogões, né? Então é fogõezinhos. Então tem que haver a flexão da palavra em si e também do sufixo, né? Então por isso que é fogõezinhos. O plural de fogãozinho, né, é fogõezinhos, certo? Porque o plural de fogão é fogões, certo? Perceba, fogão, fogões. Então o plural de fogãozinho é fogõezinhos, certo? Décima questão. FSA São Paulo. Dentre as frases abaixo, escolha aquela em que há, de fato, flexão de grau para substantivo. Vamos lá. Qual é que tem aqui? Letra A. O advogado deu-me seu cartão. Não, né? Olha só, vamos ver aqui. De grau, né? Ou seja, não tem flexão de grau. Então, vamos lá. Diminutivo aumentativo. Letra A. O advogado deu-me seu cartão. Tem alguma palavra no diminutivo ou no aumentativo? Não, né? Cartão, nesse caso aqui, é cartão normal. Letra B. Deparei-me com um portão imenso. Deixa eu ver. Peraí, tá estranho isso aqui. Peraí. Dentre as frases abaixo, escolha aquele que há de fato flexão de grau para substantivo. Ah, beleza. Letra B. Deparei-me com um portão imenso e suntuoso. O B também vale, gente. Né? Portão. Mas ele quer saber assim, que de fato tem. Né? Mas tipo, portão imenso, suntuoso. Pode ser letra B, viu? Vamos ver o restante. Letra C. A professora distribuiu as cartilhas a todos os alunos. Não. Né? Moravam no casebre. Letra D também. Casebre, diminutivo. Né? O diminutivo de casa, casebre. Então pode ser letra D também. Ó. Letra B tem aumentativo e letra D também. Vocês podem marcar B e. Apesar que ele pede para marcar uma única opção, né? Mas vocês podem, nesse caso aqui, pessoal, letra B tem sim aumentativo. E letra D também tem. Vocês podem marcar os dois, podem marcar os dois, perfeitamente. A abelha, ao picar a vítima, perdeu seu ferrão. Não, letra E não. Pessoal, nessa questão, a questão 10 aqui é o seguinte.
ele pede para a gente marcar apenas uma opção, sendo que tem duas opções possíveis, a B e a D. Pode marcar as duas opções, porque na B tem flexão de grau, certo? E na D também, portão, certo? Portão. E letra D, casebre, certo? 11ª questão. Sim, deixa eu colocar aqui 10ª questão, né? Letras B e D. Vocês podem marcar os dois, sem medo. Vamos lá. O diminutivo, dependendo do contexto em que está inserido, não indica o tamanho do ser, mas revela algum sentido como carinho ou desprezo. Foi o que a gente viu, né, pessoal? Quando eu digo assim, quando a gente chega para nossa mãe e diz mãezinha, né? A gente está dizendo que a nossa mãe é pequenininha? Não, é um jeito que é carinhoso, ou seja, o diminutivo nem sempre vai ser. Ou seja, o diminutivo e o aumentativo nem sempre vai ser com relação ao tamanho de fato, mas uma admiração, por exemplo, esse cara, esse homem é um paizão, né? Mas não é que ele é grandão, paizão no sentido de exemplo de pai, né? Ou quando a gente diz assim, ô oh, mãezinha, né? Tipo, é um jeito carinhoso de falar. Agora também o diminutivo pode despertar um sentido de desprezo. Aquele filmezinho ali é horrível. Perceba que quando aquele filmezinho ali é horrível. Né? Veja que o diminutivo aí serve para menosprezar. Então, a gente pode utilizar o aumentativo, o diminutivo, não somente no sentido de, de tamanho, né? Pode ser uma admiração, pode ser um sentido de carinho ou desprezo, tá ok? Então, vamos ver aqui. Onde foi que eu parei? Leia as frases abaixo. Tem frase 1. O carrinho do menino está quebrado. Ok. 2. Esse é um trabalhinho mal feito, hein? E 3. Você é uma menininha adorável. Então veja só, pessoal. No primeiro, ó, o carrinho do menino está quebrado. O primeiro carrinho é de fato, está levando em consideração de fato o tamanho, né? O carrinho, o brinquedo, né? Leva em consideração o tamanho do objeto. 2. Esse é um trabalhinho mal feito, hein? Ou seja, veja que trabalhinho aí é um sentido bem pejorativo, né? É um sentido bem pejorativo, não, é um sentido de desprezo, né? E 3, você é uma menininha adorável. Veja que menininha aqui já não é não se utiliza o diminutivo com certo desprezo, né? O diminutivo é com relação a um certo carinho, né? Então, ó, a pergunta é: o diminutivo não indica tamanho em. Então, 2 e 3, né? Porque, ó, como falei para vocês, em carrinho é em relação a tamanho mesmo. Né? Carrinho porque é pequenininho. Mas em 2 e 3, veja que o diminutivo é utilizado para quê? Na frase, na sentença 2. Esse é um trabalhinho mal feito, hein? Veja que, quando eu digo trabalhinho, é porque é pequeno. Veja que eu estou utilizando o diminutivo de forma de desprezo, né? Ao passo que em 3, você é uma menininha adorável, veja que menininha também não leva em consideração o tamanho, mas uma relação de carinho. Então, por isso que somente 2 e 3. Portanto, a resposta é letra D. Letra D. Certo? Então é isso, pessoal. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar lá no WhatsApp que eu estarei sempre à disposição. Até mais.